Ontem o Augusto ele lançou um livro novo dele, Augusto Nunes, 11 Presidentes e Eu. São as entrevistas que ele nunca publicou com 11 presidentes da República. E ele me fez uma dedicatória que eu até rasguei o livro para emoldurar a dedicatória que ele fez. Porque ele falou que ele ficou com muita raiva de mim, porque quando ele lançou Sem Filtro foi um sucesso, e eu entrei no Pingos nos Is, eu voltei ao primeiro lugar com o Pingos nos Is, e ele me escreveu na dedicatória ontem, isso deixa a gente, porque o Augusto Nunes ele é um mestre, para quem é do jornalismo, ele me entrevistou uma vez. É uma referência quase que absoluta, né? Porque ele faz parte da história do país. Ele escreveu: para o meu querido Pave, que me provoca o saudável sentimento da inveja por excesso de talento. Porque hoje eu trabalho na Oeste. Excesso de talento. Né? E quando eu saí da Jovem Pan, por conta de não me retratar por uma coisa, não é nenhuma coisa política, não, foi por uma coisa ética mesmo, foi uma coisa, um valor cristão, Amém. Tratar da infância. Não só que judaico-cristão, de tratar da infância, uma questão civilizatória, não foi uma questão política. Foi um pouco também de questão jurídica, porque diz a Declaração Universal, diz a nossa Constituição que a criança ela tem que ter uma atenção especial, uma proteção mais do que especial. O consumidor e a criança no Brasil, eles têm uma atenção especialíssima, é isso que diz a Constituição. E porque um desembargador, ele humilhou numa sentença, numa ação sigilosa, o que é pior ainda. Porque ele humilhou com a certeza da impunidade, porque os autos eram sigilosos. E eu me revoltei com esse desembargador, é claro, no ar. Aí falou, ele ultrapassou os limites da crítica. E aí eu comecei a me perguntar a partir desse dia. Entendemos que existem limites na crítica no jornalismo. Mas qual é o limite da crítica? Para um agente público, uma autoridade pública que ultrapassa todos os limites do absurdo num ato, ao tratar uma criança vulnerável economicamente, que se prostituía para sobreviver, com a consciência da família, que passava fome, que era vulnerável, não só economicamente, mas também porque criança absolutamente incapaz pelo Código Civil, também era viciada em tóxico e também era viciada em álcool. Então nós temos aí a figura da ultravulnerabilidade que devia ser protegida pelo judiciário, que foi tratada como lixo. E eu, é claro, ultrapassei os limites da crítica, porque numa situação dessa não existe limite da crítica, porque o ato ultrapassou o limite do absurdo. Pediram para eu me desculpar, eu falei, não, me desculpa, mas eu prefiro perder o trabalho do que perder a decência. E aí, então, eu saí. E foi quando eu falei isso no ar, ao vivo, que estava pedindo no ponto, o diretor me pedia para me retratar, eu tirei o ponto. Falei, olha, estão me pedindo para me retratar, quanto a isso, eu não vou fazer. Eu prefiro perder a minha vaga na TV do que perder a minha decência. Porque o meu trabalho não dorme comigo, mas a minha decência dorme. O meu trabalho, eu posso ser mandado embora por qualquer motivo, a qualquer momento. Mas a minha decência vai ficar comigo pelo resto da minha vida. E foi por conta disso que foi no ar, né, foi ao vivo. No dia seguinte, nesse período do Jovem Pan, já tinha saído de 20 mil seguidores, chegado a 900 mil. E nesse dia, nesse momento, foi de 900 mil a 1 milhão e 500. Então, mas você é uma potência. Inclusive tem o Sem Mimimi, é o seu canal. É o meu canal do YouTube, que eu tentei transmitir. Eu comecei, né, no dia seguinte, no horário Pingos nos Is, abri uma transmissão, eu dei 500% a mais de audiência que o programa anterior, e eu abri o canal nesse dia, e nesse dia eu já cheguei a 800 mil inscritos no canal do YouTube. Hoje ele está com 1.320.000, mas eu só posto cortes das coisas que eu participo, né? Porque eu tenho me dedicado à Revista Oeste, no Faroeste Brasileiro, de segunda a sexta, ao vivo, das 14 às 16, e que também tem sido um sucesso, porque se a gente pega só o número de pessoas que veem o programa por dia no YouTube, eu tenho mais audiência no horário do que a Jovem Pan News e a CNN, considerando o YouTube e
a medição do Ibope deles. E você decidiu manter esse horário por conta da sua experiência, então? Exato, Tá. exato. Eu gosto desse horário, porque esse horário para mim é depois do almoço, é essa fórmula que eu inventei, de fazer debochar da E notícia você que fala debocha de de mim. política, de sistema, da sociedade com um deboche de uma forma responsável, né? Assim, que não é... Quer dizer, eu não sei também... Olha, eu É o teu reconheço, estilo, né? às vezes eu ultrapasso aquilo que se quer O limite dizer do- por os limites da crítica, o institucional, vamos dizer o institucional. Mas quando o institucional ultrapassa o limite do institucional, como é que eu posso falar em limite da crítica? Eu não falo palavrão. Eu não xingo a mão, ofendo a mãe de ninguém. Eu uso palavras duras, que se referem à pessoa do criticado, que é sempre uma autoridade pública, e em razão da sua ação pública, nunca em razão da sua vida privada, o que o Código Penal brasileiro exclui até como o caso de difamação, se verdade for. Portanto, os processos que eu tenho hoje, por exemplo, eu fui condenado a danos morais, em razão, em primeira instância, né, cabe recurso, em razão desta crítica que eu fiz ao desembargador. E eu fico me perguntando, e esta menina que hoje já é adulta, essa menina, quem é que compensou os danos sofridos por ela? Na vida dela? Quem é que ressarciu, né, compensou os danos morais que ela sofreu com a decisão desse desembargador da forma que ela foi dada? Ninguém. Mas agora ele sim tem danos morais. Então a gente tem castas nesse país e eu não aceito isso. Eu não aceito isso porque eu sou um sujeito improvável. Eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, de vida no interior. Eu vim de Itapira para São Paulo com uma mão na frente, outra atrás. Família de gente humilde, família que nunca ninguém teve uma autoridade, ninguém tem um diploma. E quando eu vejo essas autoridades que deveriam nos proteger, em tese, porque eu acredito na institucionalidade das coisas, eu acredito que a Constituição pode ser aplicada, por mais difícil que sejam os seus textos conflitantes, é possível seguirmos a Constituição nas suas linhas principais. Então eu, como sujeito do povo, eu decidi expressar, eu não posso dizer erudição, porque mas todo esse conhecimento que eu adquiro estudando sempre, falar na linguagem do povo, que é de onde eu vim, que são as pessoas com as quais eu cresci. E o povo, quando se revolta, ele não vai falar, um pândego.